everyone, welcome to WebBrainCon's 2020 After Event. My name is Lorena, I was a member of the WebBrainCon's 2020 Organizing Committee, and I'm now in the presidency of BrainCon's 2021. Such as in WebBrainCon's 2020, in this After Event we want to bring relevant scientific knowledge to health students and professionals all around the world. Hoping to contribute to everyone's career, today we're gonna have lectures about medical error and death and mourning during the COVID-19 pandemic. Hope you all enjoy it. First of all, we would like to thank some people and institutions that make our events possible. We would like to thank our preceptor, Professor José Medina, the Hospital Agarrim and our university, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Now, how to obtain a certificate. In each day of the event, you're going to find a keyword during the lectures that will need to be filled in a Google Forms that you can find here in the video description. Each day of the event is going to have one Google Forms, and to obtain the certificate, you need to fill 2 out of 3 forms. If you want to see those lectures subtitled, click the Dear link down below. Select subtitles and choose between English, Spanish, or Portuguese subtitles. Stay tuned in our social media to participate in our next events and to enjoy our content. Hope you enjoyed today's lectures. If you want to see those lectures subtitled, click the Dear icon down below in the video, select subtitles and choose between English, Portuguese, or Spanish subtitles. Olá, queria agradecer o convite para participar dessa apresentação. Meu nome é Felipe Reis, eu sou gerente executivo de inovação, tecnologia e soluções médicas da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho para vocês algumas histórias e também algumas coisas a respeito de erro médico. Será que nós estamos prontos para errar? Esse aqui sou eu, na época de faculdade, dá para ver claramente pela diferença na minha cara de menino. Eu era um aluno bem dedicado. Aqui sou eu assinando meu diploma de médico, isso aconteceu em dezembro de 2011. Como vocês podem ver pela minha letra de 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu quase não estava nervoso com esse momento. E eu comecei a trabalhar logo. Eu me formei e 5 dias depois, eu já estava trabalhando. Eu fui para uma cidadezinha pequena, razoavelmente pequena, um hospital público, para começar a trabalhar. E eu me lembro de ter chegado a essa cidade, mais ou menos, era uma sexta, na verdade, mais ou menos por volta das 16 horas. Eu procurei um hotel na cidade para me hospedar. E eu ainda me lembro de ter chegado na recepção do hotel, enquanto eu preenchia minha ficha de hóspede, né? E no campo profissão, eu me lembro de ter anotado com muito orgulho médico, e me lembro também de ter dado uma olhadinha de cima para baixo para a recepcionista, para ver se ela tinha feito algum sorriso por eu ter escrito que eu era médico. É claro que isso não aconteceu. Eu fui pro meu quarto, e o meu primeiro plantão seria no domingo, isso era uma sexta-feira. Quando foi por volta das 19 horas, mais ou menos, eu recebi um telefonema. Era o coordenador do pronto-socorro onde eu ia começar a trabalhar. Ele me ligou e pediu para que eu antecipasse o meu início para o sábado, para eu começar a dar plantão no sábado. E eu fiquei bastante nervoso com isso. Eu era um bom aluno, eu me dediquei bastante durante a faculdade, mas eu ainda tinha algumas doses para gravar de remédios até o domingo, onde eu ia começar a dar plantão. Mas eu aceitei. Foi um plantão bastante tranquilo. Os médicos mais velhos me ajudaram bastante, que estavam comigo no plantão. E eu trabalhei naquele lugar por um bom tempo. Depois, eu vim para São Paulo para fazer residência médica. Quando eu cheguei em São Paulo e comecei a fazer residência médica, eu fiz residência de clínica médica, a primeira residência que eu fiz, eu me lembro bastante de recordar diversas condutas
que eu poderia ter feito melhor na época que eu estava de plantão nesse hospital público, logo quando eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu me perguntei se era de fato isso, era eu ter estudado mais, eu ter aprendido um pouco mais durante a faculdade, que me deixaria mais pronto para trabalhar, eu, naquele momento que eu era um residente, eu acreditava que era isso. Eu precisava ter estudado mais, que eu precisava ter aprendido mais, para poder cometer menos falhas, porque todos nós vamos cometer falhas. O melhor médico vai cometer falhas. Essa é a minha foto no plantão, nesse hospital que eu comecei a trabalhar, muito feliz com o meu trabalho. E quando eu estava na residência médica, e eu me sentia extremamente bem amparado, aconteceu um caso que me marcou bastante. Isso acontece com quase todo mundo que fala sobre segurança do paciente. Sempre a gente tem pelo menos um caso, eu tenho alguns, que marcam a carreira da gente. Eu era residente, eu estava no pronto-socorro, a gente tinha uma enfermaria que recebia os pacientes do pronto-socorro como observação, né, aqueles pacientes que precisavam ficar em observação, uma unidade intermediária entre a internação e a porta de emergência, né? E eu me lembro de ter chegado num plantão de manhã e fui receber os casos que meu colega me passou, e tinha um caso que foi me passado assim, avaliar para alta. E eu olhei o caso, era um paciente com uma alteração no eletrocardiograma, e eu me lembro que fui conversar com ele estava se sentindo bem, e eu fiz o eletrocardiograma dele ali naquela manhã, fui discutir com os cardiologistas que estavam de plantão naquela manhã, e ele, super atarefado, despreocupado, viu rapidamente o eletro e disse, pode dar alta. E foi exatamente isso que eu fiz, eu dei alta para esse paciente. Como residente, né, nós revezávamos os setores, e 2 dias depois eu estava de plantão na sala de emergência. Quando eu estava na sala de emergência, adivinha quem entra pela porta da sala de emergência? Esse mesmo paciente que eu tinha dado alta. A chefe da sala de emergência, a médica mais experiente, me chamou, ela viu no prontuário que eu tinha dado alta para aquele paciente. E ela disse assim para mim, você está recebendo a chance de corrigir o que você fez de errado. Agradeça por isso. E me ensinou, me mostrou o eletrocardiograma, foi bastante atenciosa comigo. E vocês devem estar pensando, nossa, fez o que qualquer bom professor, bom mestre faria. O que nós não fizemos direito foi realmente discutir a respeito do que deveria ser feito para que nenhum residente desse alta para um paciente que não poderia receber alta. Nós nunca discutimos sobre isso. Ninguém naquele hospital discutiu sobre isso. É claro que já se passaram alguns anos, né, 8 anos desde que isso aconteceu, e eu espero que o hospital hoje já tenha implantado um núcleo de segurança, um setor de segurança do paciente para avaliar esses acontecimentos, mas fato é que eu não sei até hoje se os residentes que estão lá passam pelo mesmo que eu passei. Se eles dão alta para pacientes que não deveriam ter recebido alta, sem que nenhum processo tenha sido implantado para minimizar o risco. Isso é uma história pessoal que me marcou bastante e eu sempre me lembro disso. E hoje, o que eu penso é que eu não estava preparado para errar naquela época e na época que eu dava plantão nesse hospital público, quando eu comecei a trabalhar, não porque eu não tinha estudado o suficiente, não porque eu não era um médico suficientemente bom, mas é porque eu não sabia o que fazer quando eu cometesse um erro, quando uma falha acontecesse.
E isso não é uma situação somente nos hospitais públicos no Brasil, somente nos hospitais de ensino no Brasil. Isso é um problema mundial. Esse relatório, ele é um marco na história da segurança do paciente. Ele foi divulgado e nele constava esse dado: 44 mil a 98 mil pessoas morriam todos os anos nos hospitais americanos devido a erros. Esse relatório, ele tem estudos do finalzinho da década de 90 e ele foi publicado nesta época, e ele desencadeou nos anos 2000 diversas ações para que a gente aumentasse a segurança dos pacientes. Ele repercutiu muito na mídia americana e na mídia norte-americana, no Canadá e no mundo inteiro. Essa é uma das notícias que foi publicada no The Toronto Star, de 99. Erros médicos nos Estados Unidos matam milhares. Erros médicos são a causa de muitas mortes, até 98 mil mortes por ano nos Estados Unidos relacionadas a erros. Isso é The Washington Post. Erros médicos, 8ª maior causa de mortes. Congresso insiste na criação de uma agência federal para proteger os pacientes. Negligência médica mata milhares de pessoas anualmente nos Estados Unidos, conclui um painel científico. E esses relatórios, essas notícias, fizeram que o governo americano tomasse diversas ações, inclusive criando uma agência para apoiar e promover iniciativas de segurança sistêmicas em todos os Estados Unidos. Isso também foi acontecer no mundo inteiro. Por exemplo, algum tempo depois, a Organização Mundial de Saúde definiu 6 metas de segurança do paciente. Essas 6 metas foram baseadas em estudos que mostraram onde eram as principais ocorrências de falha e riscos inaceitáveis que a gente podia, com medidas simples, poder mitigar. A número 1 é identificar corretamente o paciente. Muitas medicações são administradas em pacientes equivocados por falta de checagem na identificação, acredite se quiser. Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Um dos principais pontos de acontecimento de eventos adversos são na transição dos plantões e também nas trocas de turno e na passagem de pacientes de um setor para o outro. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Higienizar as mãos para evitar infecções. Reduzir o risco de queda e úlceras por pressão. Essas metas foram definidas com o propósito de promover a diminuição de eventos adversos e uma promoção de segurança dos pacientes, para que dentro dos hospitais eles realmente estivessem mais seguros do que fora deles. Mas o quanto nós melhoramos de fato nessa última década e meia, quase 2 décadas? Esse é um estudo de 2018, foi uma revisão que incluiu 25 estudos em 27 países de 7 continentes. A mediana de 10% dos pacientes sofreram pelo menos um evento adverso, com uma mediana de 7,3% de eventos adversos fatais, e a mediana de 51% dos eventos eram evitáveis. Apesar de todas essas medidas, os eventos adversos continuam acontecendo. E isso é responsabilidade nossa. Quais as atitudes são necessárias para o médico para que a gente colabore com a diminuição dos eventos adversos? A primeira delas é seguir os protocolos de segurança. Os hospitais desenham esses protocolos de segurança baseados em estudos de eventos que já ocorreram. E quando você, como médico, não concorda com o protocolo de segurança, a opção não é não seguir o protocolo. Mas fale sobre isso, procure o diretor do hospital, procure o setor de segurança do hospital,
procure o seu superior, o seu professor, procure alguém e ajude a corrigir ou melhorar esse protocolo. Se o protocolo não está ajudando na segurança dos pacientes e você percebeu isso, é sua obrigação, é nossa obrigação corrigi-lo, melhorá-lo, aprimorá-lo. A segunda coisa é manifeste-se quando tiver preocupações. Uma vez um estudante de medicina me procurou em uma palestra para me perguntar o que ele deveria fazer se ele estivesse num plantão que não tivesse a estrutura para que ele desse o plantão. Eu disse para ele, e ele me perguntou assim, o que eu faço? Eu sou o único recurso ali. Eu disse para ele assim, você precisa falar e exigir que os responsáveis por este hospital te garantam a segurança para trabalhar. Então, se você chega num hospital e a equipe não está suficientemente pronta para dar aquele plantão, se falta algum equipamento, se existe superlotação, se existe algum problema, fale sobre isso imediatamente. Procure corrigir ou, pelo menos, minimizar aquele risco. O terceiro ponto é comunique-se. Como eu já disse, boa parte dos eventos adversos ocorrem por falha de comunicação, falha na transição. Procure comunicar-se corretamente, diretamente, claramente e certifique-se de que na troca de plantão o teu colega entendeu o que você passou. Comunique-se com seus pacientes. Seus pacientes são aliados na prevenção dos eventos adversos. Fale claramente sobre os riscos que ele tem, sobre a doença que ele tem, sobre qual é o tratamento que ele irá receber. Comunicação é fundamental na prevenção dos eventos adversos. E o quarto ponto, cuide-se. Não é razoável que um plantão, depois de um plantão de 12 horas, você cansado, submeta os seus pacientes a risco simplesmente porque você precisa ou quer dar mais um plantão. Horas seguidas de plantão, por exemplo, aumentam e muito o risco de eventos adversos. Você precisa estar saudável. É muito frequente que nós médicos negligenciemos nossa saúde quando nós estamos cuidando da saúde dos outros. E é fundamental estar saudável para cuidar bem das pessoas. E quando o evento adverso ocorrer? Porque aqui não se trata se vai ocorrer ou não uma falha, mas quando ela ocorrer. Como eu disse, o melhor médico, o mais experiente, com maior conhecimento, o mais respeitado, vai passar em algum momento por uma falha, por um evento adverso. E o que deve ser feito quando isso acontecer? A primeira coisa é, precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar e entender o que aconteceu para aquele evento adverso ocorrer. A análise da causa raiz. Isso é muito importante, porque ao invés da gente procurar falhas ou culpas, podemos questionar como é que isso aconteceu. A gente não deve centrar-se na culpabilização das pessoas, mas nas causas e vulnerabilidades sistêmicas. Discutir profundamente o porquê aquele evento adverso ocorreu. Quando aquela história que eu contei de ter dado alta para um paciente que não poderia ter recebido alta, o fato é, eu tenho responsabilidade, eu era o médico responsável por aquele momento, por aquela ação, por aquela alta. Mas fato é que existiram diversos processos que falharam nisso. A supervisão do residente não foi adequada, eu não estava bem supervisionado. Não houve uma comunicação correta na passagem de plantão. A passagem de plantão foi, esse paciente é para avaliar a alta, mas não foi me passado corretamente
todo o contexto daquele caso. Não teve nenhuma avaliação além da minha. Eu, como residente, estava sozinho no plantão. Então, foi uma sequência de coisas que aconteceram e que me levaram a botar esse paciente em risco. A segunda coisa, desenvolver melhorias, criar ações que irão evitar a recorrência desse mecanismo de falha. Essas ações, elas precisam estar claramente relacionadas com as causas raízes identificadas. Elas devem reduzir a probabilidade de recorrência ou minimamente a gravidade do resultado. Elas precisam ser claras, concisas e terem uma ordenação de prioridades. Sempre que possível, elas devem ser SMART, ou seja, elas precisam ser específicas. Essas ações, elas precisam ter seus resultados mensuráveis. Elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ser realistas e elas precisam ser implantadas em tempo oportuno. E veja, não é rápido, é oportuno. O quanto mais rápido possível, desde que elas sejam consistentes e que realmente resolvam esses problemas. A cultura justa. Como eu disse, nesse caso meu, houve uma sequência de falhas que levaram à ocorrência desse evento adverso. Mas isso não significa que eu não sou responsável por aquilo. E a cultura justa, ela visa distinguir entre o erro humano, por exemplo, um deslize, de um comportamento de risco. Por exemplo, quando o indivíduo toma um atalho num protocolo, ele pula uma etapa de segurança. E também os comportamentos imprudentes, quando o médico ignora os passos de segurança exigidos. A gente precisa avaliar esse contexto, porque simplesmente não culpar é uma medida abrangente demais e que não colabora com a melhoria do sistema de saúde e com a segurança nos hospitais. A verdade é que a cultura justa é dar a responsabilidade adequada para a atuação daquelas pessoas no evento adverso. E a segunda vítima. Isto é fundamental. A primeira vítima é o paciente que sofreu o evento adverso. A segunda vítima somos nós, prestadores de serviços de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, envolvidos neste evento adverso e que temos danos emocionais e muitas vezes físicos por estarmos envolvidos num evento adverso, em algo que levou a um dano ou a um risco de dano aos pacientes. Eu, por exemplo, carrego essa história comigo há muito tempo. Isso acabou transformando a minha vida porque eu passei a me envolver nessa discussão. Mas fato é que muitas pessoas carregam um peso por estarem envolvidos no evento adverso. Conheço pessoas que mudaram de profissão devido à ocorrência de eventos adversos, estarem envolvidas em eventos adversos. É nosso dever, como sistema de saúde, como instituições, acolher essas pessoas. O fato delas terem responsabilidade não tira a nossa responsabilidade como gestor, como instituição, como sistema de saúde, de acolher e dar um tratamento humano e digno a essas pessoas, dar suporte emocional, psicológico a essas pessoas, prestadores de saúde, pessoas que saíram das suas casas para atender os pacientes e estavam envolvidas no evento adverso. A gente deve comunicar aos pacientes sobre a ocorrência dos eventos adversos. E muitas vezes nós, médicos, temos muito medo de comunicar sobre os eventos adversos. E por que nós temos medo? Primeiro, por causa de uma necessidade psicológica reativa de autopreservação. O medo disso se voltar contra mim. Medo de admitir a responsabilidade de cometer um erro que pode ter machucado alguém. O medo da raiva do paciente ou de alguém com autoridade. Medo de ser punido por participar, por estar envolvido num evento adverso. Medo de perder um emprego ou um cargo.
a ameaça de censura, a ameaça de alegação de má prática médica, medo de reprovação dos colegas e o medo da publicidade negativa. Tudo isso leva a nós, profissionais de saúde, a termos medo de comunicar os eventos adversos. Mas é fato que comunicar aos pacientes sobre a ocorrência, seus pacientes ou seus responsáveis, sobre a ocorrência de eventos adversos, ela não é só uma obrigação ética, mas ela promove a melhoria do estado de saúde desse paciente envolvido num evento adverso. Isso é um estudo feito, publicado no Lancet, que eles pegaram muitas pessoas envolvidas em eventos que sofreram danos, estavam processando os seus cuidadores. O serviço de saúde pelo qual passou e onde ela sofreu esse evento adverso. E eles tentaram entender por que essas pessoas estavam processando os seus cuidadores. O número 1 foi preocupação com os padrões de cuidado. Esses pacientes e seus familiares queriam prevenir incidentes semelhantes no futuro. Elas queriam ter certeza que aquela ocorrência não aconteceria com mais ninguém. A necessidade de uma explicação. Os autores das ações queriam saber como a lesão ocorreu e o porquê essa lesão ocorreu. A compensação de perdas reais, dor e sofrimento, ou a garantia de uma prestação de cuidado a uma pessoa lesada no futuro. E a responsabilidade. Os autores das ações acreditavam que o corpo clínico ou a organização deveria ser responsabilizada por suas ações. E aqui vem o ponto. Como fazer esse comunicado? A gente divide esse comunicado em 2 etapas. Primeiro, um comunicado inicial. Esse comunicado inicial ele é fundamental até para que a gente consiga garantir a confiança desse paciente para que a gente possa continuar cuidando dele. Imagina que se você administrou uma medicação errada nesse paciente, você vai precisar continuar cuidando dele, levá-lo para um ambiente de terapia intensiva, administrar um antídoto para pelo menos minimizar o dano daquela ocorrência. E aí é importante fazer esse comunicado inicial. E como a gente deve fazer? A primeira coisa é comunicar até onde se sabe. Você não precisa falar que acha que o evento ocorreu por tal motivo ou que tal pessoa fez tal coisa. Não. Limite-se a dizer o que você sabe. Olha, aconteceu que nós administramos uma medicação de forma incorreta no paciente. Nós estamos tomando todas as providências para que isso não ocorra novamente. Nós estamos investigando o porquê isso aconteceu e nós faremos o possível para minimizar o efeito da administração equivocada dessa medicação. É importante explicar para o paciente o que isso causará nele. Então, nós administramos a medicação e é possível que você sinta esse sintoma. Você corre o risco disso. E nós estamos fazendo isso para cuidar de você. Demonstrar empatia. Mostre que se importa com o paciente. Mostre que você realmente quer cuidar dele. E, por último, prometa uma comunicação clara e permanente. Nós estamos à disposição para continuar cuidando de você, continuar contando para você tudo o que for feito, tudo o que acontecer, e nós vamos investigar e olhar o porquê que isso aconteceu com você, e nós vamos aqui falar para você o porquê isso aconteceu. A partir daí, a gente deve fazer todas aquelas ações que eu expliquei anteriormente. Avaliar a causa raiz, implementar melhorias. Mas a gente ainda deve um pedido de desculpa para esse paciente. E esse pedido de desculpa deve começar pelo reconhecimento. Nós devemos reconhecer a esse paciente que nós cometemos uma falha. Ele precisa disso.
para seguir em frente. A segunda coisa é dar uma explicação, explicar para ele, depois, claro, de que nós já investigamos, depois que nós já temos todo o quadro, o porquê que isso aconteceu, que nós investigamos a causa raiz, explique para o paciente por que aquilo aconteceu. Depois nós devemos expressar remorso, que é o sentimento de arrependimento, vergonha e humildade. Uma postura não arrogante perante o erro. E depois disso, nós devemos ter uma reparação. E essa reparação, ela primeiro vem cuidando desse paciente, ou minimamente se oferecendo para continuar cuidando desse paciente, se ele assim desejar. Vem a respeito de medidas que a gente implante no hospital, naquele ambiente de saúde, naquele ambiente de cuidado, para evitar que aquele evento ocorra com qualquer outra pessoa no futuro. E, se for necessário uma reparação financeira, se for necessário uma reparação de outra natureza, nós devemos fazê-lo se for direito do paciente. O pedido de desculpa, ele não deve ser feito pelo médico sozinho ou somente pela instituição, ele deve ser um esforço conjunto de todos os atores envolvidos. Então, é muito importante que o médico esteja envolvido, a gestão do hospital esteja envolvida, o setor de segurança do paciente esteja envolvido, que todos eles se comprometam e estejam dentro desses momentos de reconhecimento, explicação, que todos esses atores expressem remorso, vergonha e humildade e que todos estejam à disposição para reparar isso. Então, pessoal, isso é um pouquinho que eu gostaria de compartilhar a respeito dos eventos adversos, sobre as nossas falhas. Eu agradeço imensamente poder falar sobre isso, porque todos nós devemos estar envolvidos e comprometidos com a segurança dos pacientes. Nós precisamos falar mais sobre isso nas escolas médicas e espero rever vocês. Estou à disposição para, no futuro, falar mais sobre isso e agradeço demais o convite e queria desejar para vocês um forte abraço e que vocês todos consigam se comprometer com essa causa e a gente continue melhorando o sistema de saúde no mundo.
Sou Samanta, sou psicóloga do Departamento de Psiquiatria, coordenadora do Programa de Acolhimento ao Luto, e hoje eu vou falar para vocês sobre morte e luto no contexto da pandemia. Achei importante começar a gente pensando um pouco sobre a questão da morte, né? A morte, principalmente para a sociedade ocidental, ela foi se transformando, né, que no começo era algo que fazia parte, né, de um processo natural, do ciclo de vida e de morte. As pessoas pressentiam de alguma forma, né, ou mesmo ficavam doentes, e aí, ao chamar o médico, ela começava a se despedir, ela conseguia distribuir seus bens, conseguia perdoar e ser perdoada, conseguia conversar com os familiares, as crianças presentes, enfim, era um processo muito natural, e conversar sobre esse processo do morrer, né, no século XIX. Quando a gente vem para o século XX, a morte ela é transferida da casa, né, onde aconteciam as mortes, para os hospitais. E aí, com isso, a medicina passa a brigar com a morte, né? E essa responsabilidade de vencer a morte passa a ir para o médico. Né? Então, o aluno de medicina, ele entra na graduação tendo contato com a morte, né? Com os cadáveres na anatomia, tendo que lidar com toda a subjetividade que ele está ali no começo, olhando para aquele cadáver e talvez na maioria das vezes, pensando ali na história, tentar, né, desenvolver recursos para objetivar aquele cadáver, para dele adquirir conhecimento, né,
para poder, na morte, adquirindo conhecimento, para poder fazer com que a vida se prolongue. E fica essa responsabilidade para o médico, né, de lidar com esse processo de uma forma que ele muitas vezes toma como um fracasso pessoal quando acontece a morte de um paciente, sendo que é um processo natural e que a medicina ela faz e desenvolve, né, e já desenvolveu muitos recursos, né, a medicina, a farmácia, enfim, todas as áreas da saúde e a tecnologia já desenvolveram muitos recursos para lidar com o prolongamento da vida, mas a morte ela faz parte desse processo natural. Mas na maioria das vezes, na maioria das especialidades, não se há espaço, né? Muitas vezes na graduação não há um ensino sobre a morte, muitas disciplinas são eletivas, né? Então a gente não tem esse preparo para lidar com a morte, né? O aluno não vem da graduação com esse preparo, né? Muitas vezes ele vai na residência, né, ainda lidar mais ainda com a morte, e aí talvez aí, ou nas eletivas, ou em algum curso que ele vai conseguir ir desenvolvendo esse preparo de lidar tanto com a morte, a perda de seus pacientes, quanto a comunicação dessas notícias aí para os familiares, a comunicação difícil, né, de um diagnóstico difícil para os pacientes, isso muitas vezes vai sendo adquirido ou de uma maneira muito sofrida no dia a dia, né, do próprio médico, ou ele vai buscar muitas vezes fora, né, dos cursos, em cursos particulares muitas vezes. E a morte na nossa sociedade, da mesma maneira que o médico tem essa questão de tentar evitar, né, e que ele não é preparado, não é à toa que não é preparado para falar sobre a morte, porque a morte na nossa sociedade existe um tabu muito grande, né? Ela vem acompanhada, quando a gente vai falar sobre morte, ela vem acompanhada de nossa, não, bate na madeira, né? Vai que ela vem, né? Vai que atrai, tem um cunho supersticioso, tem um cunho mágico, né? E como se não fosse mesmo um processo natural, né? Então a morte a nossa sociedade ocidental tornou ela interdita, né? É como se a gente não pudesse falar sobre a morte. Mas aí veio a pandemia, né? E aí as imagens que a gente tinha e todos os comportamentos evitativos que a gente tinha de não pensar, de não falar sobre a morte, né, de tentar viver a vida, né, de forma que, quem sabe, a gente conseguisse até a imortalidade, isso se perde, né? A morte passa a fazer parte do nosso cotidiano, a imagem forte fica ali marcada, né, dessas inúmeras valas, né, para os enterros públicos, a gente vai sendo invadido, né, pelo número de mortes que a gente vai tendo a cada dia, né? Atualmente, infelizmente, eu diria, por mais todas as medidas de isolamento, a gente está tendo aí mais de 1.000 mortes por dia aqui no Brasil, né? Então, eu diria que até uma banalização da morte a gente está passando, porque viraram 1.000 mortes, como se fossem, né, despersonificadas, né? Não olha-se mais para cada pessoa, são 1.000 pessoas que morreram, né? Dessas 1.000, a gente calcula aí no processo de luto que tem mais 10, em cada morte tem 10 pessoas em sofrimento psíquico importante por conta dessa perda. Então, a gente tem 10.000 pessoas em sofrimento por dia, né? E esse número ele estabilizou, ele está num platô, mas num platô muito alto do número de mortes que a gente está tendo no nosso país. E essa pandemia, ela foi tomando conta da gente, da nossa vida, e trazendo para a gente essa nova realidade,
né? O quanto que a gente teve que processar e falar e pensar cada vez mais nesse processo de vida e morte, né? Isso vem uma oportunidade, por um lado, para a gente poder refletir sobre o que faz sentido na nossa vida, o que é importante na nossa vida, né? Porque a gente se dá conta da finitude e da fragilidade da vida humana, mas por outro lado, a gente vai sendo tomado por esse medo, né? Medo do contágio, medo do morrer, né? E começa a ter essa questão toda do isolamento, né? Então a gente começa a ficar mais em casa, usar máscaras, tem que trabalhar via remota, vai ter que dar aula, como eu estou dando para vocês, pelo computador. Então, o mundo que a gente conhecia, que a gente estava acostumado, a gente foi perdendo, né? A academia de psicologia americana, eles falam muito disso, né? Que a gente está vivendo uma crise de luto coletiva, né? Mundialmente, porque cada um de nós está tendo que lidar com uma nova realidade, com um novo mundo que a gente está processando e a gente está lidando com essas perdas que a gente teve, perda da autonomia, né? Perda de emprego, muitas pessoas perderam o emprego, né? A gente teve que lidar muitas vezes com perdas concretas, né? De pessoas, né? Ou de conhecidos, ou de amigos, ou de familiares. Então, todos nós estamos perdendo alguma coisa, né? E a gente está nesse processo de luto coletivo, né? Global, inclusive. O Parks, né, ele traz um conceito de mundo presumido, que é bem isso que a gente está passando, né? A perda desse mundo presumido, né? O mundo presumido é o mundo que a gente conhecia, é o mundo que a gente entendia e interpretava a nossa vida, desde quando a gente nasceu até o que a gente tinha, né? No momento de segurança, de referência, né? O que era para a gente, os nossos planos, o nosso presente, as nossas expectativas de futuro, as nossas ideias de mundo, né? As pessoas que são nossa referência, isso é o mundo presumido, é o mundo que a gente tem constituído e vai construindo ao longo da vida, e ele se constitui num mundo conhecido que nos dá segurança. E com a pandemia, a gente teve a quebra desse mundo presumido, né? A quarentena, ela representa muito isso, né? A gente teve que restaurar uma série de aspectos da nossa vida, adaptar muitas realidades, né? Com muitas perdas, fazendo aí como se a gente tivesse que realmente passar por uma revisão de tudo que a gente fazia, de tudo que a gente faz e tudo que a gente está pensando aí em construir. E aí, o que é luto, né? A gente está falando aí do processo de luto coletivo, mas o que é luto? Então, o luto, ele é um processo de construção de significados que se dá em diferentes áreas da vida do indivíduo, né? Por tempo indeterminado, não tem um tempo esperado e determinado, né? Mas sempre que há perdas significativas. Então, sempre que a gente tiver a perda de alguém ou de algo que é muito importante para nós, a gente vai entrar num processo de luto, né? O luto, ele afeta o indivíduo de forma integral, então em todas as dimensões, né? Física, emocional, comportamental, espiritual, cognitiva, social, ele afeta globalmente a nossa vida e a gente nos leva para esse processo de ressignificação, né? Do mundo que a gente conhecia com aquela pessoa ou naquele trabalho, né? E a hora que perde, a gente tem que lidar com esse luto e se adaptando. E ele impacta na nossa vida de forma integral e sem tempo determinado. Eu acho que isso é importante de frisar. O luto é um processo muito difícil, mas ele é natural, ele faz parte da vida,
né? Ele faz parte da perda, né? Do vincular e a gente perder e a gente entrar num processo de luto. Né? O luto ele é para ser vivido, né? Não tem um bypass que eu faça para chegar na outra fase. Ele não é um obstáculo a ser superado, né? A professora Marilena Franco, eu trouxe essa fala dela que eu acho que é muito importante porque esclarece exatamente isso. Não é uma superação, não é uma etapa para a gente passar, né? E sim para a gente viver. O luto ele é para ser vivido, elaborado, né, revivido, ressignificado. Ele faz parte do processo da vida, né? Os troubleshoots, eles trazem uma perspectiva que é o modelo do processo dual do luto e que eu acho muito interessante porque ela traz essa característica dinâmica do processo de luto, né? Que ora a pessoa está mais voltada para a perda, ela está ali pensando nas fotos, mexendo nas coisas, relembrando momentos que ela teve ali com aquela pessoa e que foi muito importante. E aí, em outros momentos, ela vai para a restauração, né? Que a gente fala que ela está orientada para a restauração. Ela começa a lidar aí com as mudanças na vida dela, né, sem aquela pessoa, começa a fazer planos de retomar aí o dia a dia, a vida dela, sem ter aquela pessoa. Mas é muito sofrido, é muito difícil, então ela volta, ela pensa, se a pessoa estivesse aqui, e aí ela retorna para a perda, e ela pensa e reflete sobre como é que era bom se a pessoa estivesse viva, se estivesse ali, né? Então é um processo que é isso, ela oscila, ora orientada para perda, ora orientada para restauração. E isso é natural, né? O processo de luto é um processo natural, dinâmico e que ele acontece, né? E fica muito claro aí nessa oscilação. Ora a pessoa está mais voltada para perda, ora ela está mais voltada para restauração. A gente fala em luto complicado, né? Quando o que acontece? A pessoa não consegue ela até tem essas oscilações, mas muitas vezes ela fica muito mais voltada para a perda e principalmente ela não consegue e começa a viver e a retomar a vida dela sem essa pessoa e ela passa a ter vários prejuízos funcionais, então ela começa a não conseguir funcionar socialmente, no trabalho, em casa, né? Ela começa a ter prejuízos aí no viver. Aí a gente fala num processo de luto complicado. Se não tiver esses prejuízos, independente do tempo, a pessoa, a gente fala que ela está num processo de luto, né? O processo de luto, ele não tem um tempo determinado. Acho que isso é importante de frisar. E aí, o que pode influenciar nesse processo de luto, né? Então, o tipo de morte, se é uma morte repentina, né? Como a gente está vivenciando aí, a pessoa interna, em poucos dias ela acaba tendo um agravamento da doença e aí ela vem a falecer, né? Eu vou falar mais para frente aí as especificidades em relação à Covid, mas é um pouco isso, né? Muito repentina, quando a pessoa sofre um acidente, né? Então ela tá vivendo a vida dela normal, ela sofre um acidente, tem uma ruptura na vida, né? Para quem fica, para os enlutados, os familiares enlutados, é muito difícil lidar com tudo isso, né? É muito complicado. Então, eu diria que assim, o tipo de morte, se é uma morte que a pessoa já tem uma doença crônica, né, e tá todo mundo ali envolvido nesse processo, a pessoa tá conseguindo aí se despedir, falar sobre o processo de morrer, então a família é como se a família fosse se preparando para essa despedida, para essa morte, e a pessoa também, né? Então, muitas vezes, quando é uma doença crônica, você escuta né, as pessoas falarem, ela descansou. Então, vem um sentimento junto aí nesse processo de luto de um alívio, de um descanso, de um que bom, a gente estava sofrendo, a pessoa também estava sofrendo, entra como um conforto,
né, esse processo de morte, e aí o processo de luto ele vai sendo já assimilado durante esse adoecimento, né, durante essa doença crônica, e vai tendo um preparo mesmo. Agora, por exemplo, quando é uma morte por suicídio, né, além de ser uma morte repentina, ela vem acompanhada no processo de luto com muito sentimento de culpa, né, de não ter conseguido impedir que o familiar tentasse contra a sua própria vida. Então, vem um peso, vem um pesar, vem uma dor, vem um sentimento de culpa. Então, o tipo de morte, ele influencia muito no processo de luto e como que essa pessoa vai lidando com esse processo de luto, né? Outra coisa que influencia muito, né, é a relação que o enlutado teve com a pessoa que faleceu. Se foi uma relação muito próxima, que eram muito juntos, que a pessoa fazia tudo junto, vai ter um encaminhamento aí nesse processo de luto, né? Vai ter uma tristeza, uma falta muito grande, uma saudade muito grande, uma dificuldade de se adaptar a um novo mundo sem aquela pessoa. Se é uma relação muito conturbada, muito complicada, onde discutia-se muito, onde brigava muito, vem um sentimento de culpa, vem um pesar de não ter conseguido viver essa relação de outra forma, né? Então, a qualidade da relação é muito importante. Os fatores circunstanciais, né, em como se deu essa morte, né? Isso também e que momento de vida, né, a pessoa está vivendo, o enlutado tem, né, traços de personalidade que são favoráveis a lidar com perdas, a lidar com luto, ele é mais resiliente, né, ou é uma pessoa mais dramática, né, tem traços de personalidade que vão ajudar nesse processo ou que vão desfavorecer e deixar um processo mais difícil, né. A história de transtornos mentais também influencia muito, né? Se a pessoa já tem um transtorno de depressão prévio, muitas vezes no processo de luto, a tristeza pode estar sendo vindo com uma intensidade maior e acaba, né, se a pessoa já tem um transtorno de depressivo, acaba que isso pode vir à tona aí com mais intensidade, né? As crenças, os valores, como é que a pessoa pensa a morte, como é que a pessoa lida com a morte, né? O que que ela acredita, se tem uma continuidade, se morreu e acabou, né? Isso também influencia no processo de luto. E as perdas futuras que a morte daquela pessoa querida pode acarretar, né? Então, se é uma pessoa que é quem favorece aí a família, né? Quem de uma certa forma financeiramente mantém aquela família, vai trazer um prejuízo muito grande muitas vezes, e aí isso também dificulta o processo aí de luto, né? Torna ele mais difícil, né? E aí, no contexto da pandemia, o que a gente vai vivenciando é essa morte mais abrupta, né, mais repentina. A morte está muito mais próxima da gente, como eu já falei, com maior frequência. Tem a parte triste que muitas vezes o enlutado ele não perdeu apenas um familiar, às vezes ele perdeu uma mãe, um pai, um tio, né? Tem casos que a gente está vendo, muitos casos que inclusive a gente já está pensando como que a gente vai cuidar dessas crianças e desses adolescentes que estão perdendo os pais, os genitores, né? Então perdem pai, perdem mãe, mãe, perdem pais, né? Enfim, eles estão perdendo as pessoas de maior referência e que eram responsáveis por eles e muitas vezes estão tendo que mudar de casa, vão ter que mudar de cidade para morar com familiares que às vezes nem tinha muito contato, né? Então, as famílias elas estão sendo colocadas a uma exposição de mortes, de múltiplas perdas, muitas vezes, né?
os rituais diferentes do costume da cultura, né? Na nossa cultura, a gente tem todo um costume de fazer velórios e de encontrar com todos os familiares, com os amigos, que quanto mais gente tem ali no velório, mostra o quanto mais aquela pessoa é querida, né? É um momento que você faz uma homenagem para a pessoa que morreu, né? Que você vai, você faz uma oração, você, né, pensa ali nos familiares, mostra para os familiares que está ali, que é importante estar ali, que é querido, que os familiares também são pessoas queridas e que a gente está ali por eles. Tem trocas, muitas vezes se relembra, né, nos velórios, momentos especiais, momentos que viveu com a pessoa que morreu. Então, não estão tendo essas oportunidades, né? Devido aí ao isolamento, não está tendo essas despedidas normalmente, né? O velório mudou, ele é até 10 pessoas, sempre mantendo 2 metros de distância, então você não chega próximo do caixão para poder ver ele sendo enterrado, né? A duração é no máximo aí de 1 hora e o caixão é lacrado, então não tem aquele momento que a pessoa olha para o corpo, né? Que é a hora que ela cai a ficha, né? Que ela se dá conta, né? Eu estava ali lendo um texto recentemente que uma pessoa que entende muito aí de luto falou, né? Ela coloca assim, olha, a situação é você vai por um caminho e ali tem uma placa sinalizando qual caminho que você tem que seguir. E o velório é um pouco isso, né? Você se dá conta que tem ali um caminho que você vai ter que seguir, né? Você olha para o corpo daquela pessoa e você se dá conta que realmente teve aquela perda. E aí é como se seguisse ali uma placa para como para onde ir, né? O que eu vou construir? Eu vou ter que realmente olhar para tudo isso, eu vou ter que lidar com essa perda. E isso não tá, as pessoas não estão tendo essa vivência concreta, né, da morte. Então demora um pouco mais para processar, para perceber, né? E as dificuldades relacionadas ao inventário, né, em tempos de restrição de contato social, isso também é uma queixa que vem aparecendo aí. Trouxe algumas frases, né, de enlutados agora no período da pandemia, que a gente está aí cuidando, acolhendo, fazendo aí o acolhimento, né, para vocês começarem a entender um pouco o que está acontecendo, né? O que essas pessoas estão vivenciando, estão sentindo, o que está marcando muito elas nesse processo de luto, que é um processo que a gente está vendo que é muito catastrófico, é muito difícil, é muito ameaçador, porque a pessoa ainda também tem medo dela estar contaminada, ou dela morrer, ou né, de alguém perder mais alguém da família, né? Mas enfim, vou ler as frases para vocês, as pessoas, né? Não estou conseguindo acreditar que meu marido morreu. Não sei o que vai ser de mim quando eu puder voltar para minha casa. Essa esposa, ela teve que mudar para outra casa porque ela não podia ficar em casa com os filhos porque ela também estava contaminada. Ela só não teve o mesmo adoecimento aí que esse marido, né, e que agravou e acabou falecendo. Então ela não conseguiu processar porque ela não acompanhou, né, ele durante a internação. Nunca imaginei que meus vizinhos poderiam me tratar desta forma. Me proibiram de entrar na vendinha e falaram que eu podia estar contaminada. Então, é uma outra enlutada que ela fala isso, né? Que ela foi viajar para o interior para poder fazer aí o pouco que dava para fazer de homenagem, de cerimônia e de velório. Quando ela retornou e ela foi na vendinha, ela morava num bairro afastado daqui de São Paulo, e ela foi na vendinha, as pessoas falaram, não, você não tem que entrar aqui, você pode estar contaminado, você tem que estar em casa, como é que você está saindo para a rua? Então tem ainda esse estigma, esse preconceito, né? Que as pessoas enlutadas têm que lidar. Não vou conseguir me perdoar, não pude ir visitá-lo, ele morreu sozinho e não consegui oferecer para ele o velório que ele merecia. Então, as pessoas elas não estão conseguindo acompanhar esse processo, né, de que a pessoa internou, que a pessoa
adoeceu, que ela está ficando mais grave, que está tendo um agravamento, e aí que a pessoa morreu, né? Ela não processa. E aí, quando vai fazer o velório, ela não consegue fazer do jeito que ela gostaria, né? Do jeito que a nossa cultura espera, né? As nossas crenças, enfim. Não pudemos dar para minha tia o velório bonito como fizemos para o meu avô no ano passado, cheio de flores, a família toda reunida, cada um dos netos falou sobre ele, o céu o recebeu em festa. Essa é uma enlutada que ela traz um pesar muito grande de não ter podido se despedir, de não ter podido fazer essa última homenagem para a tia da maneira que ela achou que poderia aí favorecer. E falam dessa falta de troca com a família, né, que foi inviabilizada. Então, os rituais de despedidas, eles são super importantes, né? Nós somos seres ritualísticos, né? Eles marcam os períodos de transformação na nossa vida. É importante ter esses rituais para ser é como se fossem etapas fundamentais no processo aí de construção, né? Então, o que a gente vai vendo é que esse período do morrer, né, na época de Covid, não só morrer pela Covid, mas morrer na época da Covid, né, da pandemia, está sendo muito sofrido, porque é muito desamparado, né? Porque independente do diagnóstico, você não vai poder ter o sepultamento, né, o velório, né, a mesma cremação da maneira que você estava acostumado, que na nossa cultura a gente está acostumado. Então a gente está tendo que criar novos rituais, né? Com a iniciativa do artista Edson Pavone, ele criou, né, os Inumeráveis, que a ideia foi ajudar a construir um memorial das vítimas de coronavírus, né, para não deixar marcado isso dos números só, né? Só foram 1.000 pessoas, não. Cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa deixou sua marca. Isso é importante de se registrar, isso é importante de se homenagear, né? Então, ele criou esse site para poder as pessoas que tiveram, né, os enlutados que tiveram entes queridos que faleceram por Covid, poderem registrar, né, e deixar ali uma homenagem. No nosso projeto, a gente tem 3 braços, né, no projeto que a gente desenvolveu aí do Programa de Acolhimento ao Luto. Então, a gente tem um braço que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do acolhimento ao luto, que a gente está oferecendo um acolhimento breve ao luto, são 5 sessões para os familiares enlutados. O outro braço é um curso de capacitação em acolhimento ao luto, que é uma parceria que o Departamento de Psiquiatria e o Telesaúde a gente fez, né, para poder tentar capacitar o máximo de profissionais da saúde que a gente tem acesso, né? É um curso gratuito do Telesaúde, da Unifesp. Ele já capacitou 300 pessoas, está na 2ª edição, que também são mais 300 vagas, ainda estão abertas até dia 27 de julho para tanto alunos da graduação da área da saúde, quanto para profissionais da área da saúde. E o terceiro à frente que a gente tem é o proalu.unifesp, que é do Instagram, e que ele é feito em parceria com o voluntariado da Escola Paulista de Medicina, e que o voluntariado é um programa que eles criaram agora na pandemia. Os alunos, acho que são quase 300 alunos envolvidos, e aí tem vários braços, e aí eles fizeram essa parceria com o nosso programa de acolhimento ao luto para a gente poder pensar juntos em psicoeducação, né, em educação em saúde voltada aí para o luto, tanto para profissionais da saúde quanto para familiares enlutados, né? E aí eles tiveram essa ideia de montar, né, um projeto, que é o Projeto Memórias, e com esse intuito de
eternizar, né, as pessoas que deixaram nesse período aí da pandemia, que faleceram. E aí eles montam, as pessoas podem mandar histórias longas, histórias breves, podem mandar fotos, né, imagens, e a ideia é fazer uma homenagem, então eles vão recebendo e eles vão postando naqueles histories, né, ali no Instagram do programa. E tem sido muito interessante e muito gratificante trabalhar com esses alunos nesse projeto aí de psicoeducação em luto. Tem sido incrível mesmo, sou muito agradecida aí por essa oportunidade. Um outro site, né, que é o do Rituais Ponto Infinito, eles, agora nesse período da pandemia, pensando na importância, né, ritualística, na importância desse ritual, né, de despedida de uma pessoa querida, eles criaram esse site, né, com um guia de rituais de despedidas virtuais. E ali tem uma lista de sugestões sobre como que as pessoas podem adaptar, né, e fazer um ritual de homenagem, de despedida, que pode ser feito tanto sozinho quanto né, em muitas pessoas. Enfim, tem várias sugestões aí lá nesse site para poder ajudar os enlutados a pensar em como prestar essa última homenagem, né? E que a gente sabe que isso é muito importante aí para o processo de luto. E aí, falando um pouquinho sobre a questão do acolhimento ao luto, né? Se a gente pensar, temos três objetivos principais quando a gente fala em acolhimento ao luto. Então, o primeiro seria estabelecer uma relação empática com a pessoa que está em luto e uma escuta ativa. E aí, quando eu falo a pessoa em luto, pode tanto ser o familiar enlutado que já recebeu aí a notícia da morte do ente querido, quanto pode ser a pessoa que está doente, que recebeu um diagnóstico difícil, né, como no caso que a gente está abordando aqui, recebeu o diagnóstico de que, olha, você está com Covid, né, você está contaminado e você vai ter que ficar internado porque a gente precisa ficar em observação porque você está apresentando já alguns sintomas que não dá para a gente te mandar para casa, né. Isso já tem ali, né, um processo, inicia-se ali um processo de avaliação da vida, de luto, de questionamentos. Então, a gente precisa acolher, né, essas pessoas. O outro objetivo importante, né, do acolhimento ao luto é a questão da psicoeducação, né, de auxiliar e a compreender e aceitar esse processo de luto como um processo natural da vida. E o principal, eu acho, de todos é possibilitar o enlutado a ressignificar a sua perda, né? Então, a gente tem que tentar favorecer esses três objetivos. E aí eu trouxe alguns pontos mais como uma orientação aí, tentando montar um guia de orientações, né, de como que o profissional da saúde pode oferecer aí um acolhimento, né, ao paciente, né, então, nesse período aí da pandemia. Eu acho que o primeiro de todos é demonstrar para esse paciente que ele não está sozinho, né? Então, mesmo você todo paramentado, ele vendo você através de máscara, macacão, uma coisa meio alienígena, né? Mas entendendo que ele estando contaminado, você precisa estar dessa forma, né? Cuidado e paramentado. E ele vendo só seus olhos, você conseguir expressar, mesmo só com os olhos, né? Você expressar ali que você tá com ele, né? Você com luva poder pegar na mão dele e falar, olha, você não tá sozinho, né? Eu tô aqui com você. A gente tá vendo, né? Algumas UTIs já estão fazendo isso, né? Deixando as pessoas da mesma família sempre próximas, né? Durante a internação, podendo aí mesmo com todas as limitações da doença, podendo estar dividindo, né, esses momentos e estar ali presente com essas pessoas, com as pessoas que amam, né, e tornando ali o ambiente um pouco mais aconchegante de, né, de estar ali, né, junto, né, de estar ali com o familiar
senão se eu estivesse em outra unidade estaria muito mais preocupado. Tentar, né, favorecer aí a visita virtual, né, que a gente está chamando, né, de favorecer esse contato do familiar que está enlutado com os familiares que estão em casa, né, o quanto que é importante isso, não é só uma questão de, me falaram outro dia, isso é humanização do cuidado. Eu falei, não é só uma questão de humanização do cuidado, é questão de acolhimento, né, é questão de você poder falar, ó, tamo junto, tô preocupado com você, tô preocupado com a sua família também está preocupada com você, né? E poder favorecer essa troca afetiva que seja virtualmente, né? Quando você, né, vai, o paciente começa a se agravar e aí você vai ter que comunicar enquanto médico, olha, a gente está vendo que você tá ficando mais grave, e aí a gente vai tomar as medidas necessárias para os seus cuidados, e uma delas a gente vai te colocar na UTI e vai entubar você vai estar, enfim, né, anestesiado, não vai estar consciente no momento da intubação, mas eu quero que você saiba que eu vou fazer o melhor possível para cuidar de você. Né? Eu acho que não tem algo mais tranquilizador, né, para a gente poder ouvir nesse momento, porque imagina que você já recebeu a notícia que você está com Covid, você já começa a pensar se, né, que vai ter que ficar internado, você já começa a pensar se vai poder agravar, se vai, o medo, né, de morrer, que já está ali, de ser contaminado, de agravamento da doença e de morte, a gente está vivenciando que quase que todo dia, né? Mas aí ali passa para ser uma vivência concreta. E aí o médico vem e te conta que realmente está mais grave e que ele vai te entubar. Então, a única forma mais tranquilizadora de viver isso é você poder olhar no olho desse médico e ele falar para você, olha, mas eu vou fazer o possível e eu vou estar com você, né? Então, você vai para a intubação pensando, né? Tem alguém preocupado comigo, tem alguém cuidando de mim, tem alguém tentando fazer o possível para eu poder sair desse momento, né? E passar por isso. E aí, com os familiares, né? Aí o acolhimento já é algo mais específico aí, né, para o enlutado. Então, criar um ambiente seguro onde a pessoa possa se expressar, né? Poder, ou por telefone, ou por videochamada, perguntar para a pessoa onde que você está, que momento você está, né? Outro dia eu estava dando uma aula junto com um professor, colega meu, e ele falou, né, que ele foi dar uma notícia para um outro colega médico e de um familiar dele, e ele perguntou para ele, onde que você está? Você já está aqui perto do hospital? Você está chegando? Ele falou, não, eu estou dirigindo. Então faz o seguinte, dá uma encostada no carro, para o carro para a gente poder conversar, né? E aí trocou um pouco, né? Conversou um pouco com ele, já meio que dando um preparo para depois, na hora que chegar, conversar mais tranquilamente, né? Porque a pessoa ficou muito ansiosa e quis que contasse alguma coisa. Então é algo que a gente tem que ir tentando manejar, né? Perguntar para a pessoa, né? Às vezes ela está em casa, mas ela não está num lugar, ela está cozinhando, né? Tá ali com panela quente, tá, enfim, mexendo com faca, cortando. Não, senta, vamos conversar. Tem um tempinho? Tira 5 minutinhos, vai para um lugar onde a gente possa conversar mais tranquilamente, né? Um lugar mais reservado, né? Tentar já que não dá para fazer isso presencialmente, tentar promover isso de uma forma ou por telefone ou mesmo que seja virtualmente, né? É muito importante você demonstrar interesse pelo enlutado, pela pessoa que ele perdeu, pela história que eles viveram juntos, né? Contar esse processo da pessoa poder contar para você como que era essa relação, quem era essa pessoa que ela morreu, isso é muito importante. Você vai dando oportunidade para ela ir começando a ressignificar esse processo. Desmistificar as circunstâncias da morte, né? Tirar as dúvidas, tirar as fantasias, né? Deixar a coisa mais clara, mais leve, né?
falar para esse familiar, né, que a pessoa que faleceu não estava sozinho, que o tempo inteiro na UTI tem pessoas ali e que estavam ali passando e pegando na mão dele e conversando com ele, né, e que ele não estava sozinho. Validar os sentimentos que esse enlutado tem, né, ajudar ele a manifestar esses sentimentos e manejar os sentimentos que são mais dolorosos, muitas vezes de raiva, de revolta, né, de agressividade, tentar fazer com que ele vá manejando de uma forma mais que cause menos danos para ele, né? Então, oferecer um espaço aí de escuta e de ressignificação, de você poder conversar com a pessoa, né? O que o enlutado quiser te contar, você poder estar ali escutando, né? E conversando, que seja fazendo gesto com a cabeça e apenas escutando, né? Para poder a pessoa ver que você está interessado e que você quer saber o que está acontecendo, né? Ajudar aí a criar essa conexão mais duradoura, né, com as memórias da pessoa que morreu, tentar resgatar algumas memórias importantes do que viveram juntos. Isso é muito importante, porque aí você vai ajudando no processo de luto, mostrando que o vínculo ele continua, né? É um vínculo continuado, é um vínculo de amor, é um vínculo que se mantém, que não é a morte física que vai fazer com que você perca esse vínculo, né? As lembranças, as memórias, elas estão aí, elas estão preservadas. Ajudar nessa construção, né, de um ritual de despedida, né, que tenha significado, que faça sentido para esse familiar enlutado, né, e para a relação que ele viveu com essa pessoa. Então, às vezes é colocar uma foto, às vezes é fazer um texto, às vezes é colocar uma música, escutar uma música, às vezes é acender uma vela na sacada, enfim, não cabe a gente, enquanto profissional da saúde, falar qual é o ritual que aquele familiar precisa fazer, mas sim a gente ajudar a pensar junto qual faria sentido para essa relação, né, que eles viveram e para poder, de uma certa forma, prestar uma última homenagem para esse ente querido que faleceu. Incentivar o enlutado a estreitar relações, né? Muitas vezes agora o que a gente tem são as relações virtuais, né? Então, estimular, ensinar a mexer na tecnologia, ensinar a fazer essa comunicação, né? Pelos recursos que a gente tem atualmente, né? WhatsApp, Zoom, Meet, enfim, a gente tem aí vários recursos que são aí gratuitos, que dão para a gente poder estimular e ensinar esse enlutado a ter mais contato com a família, com amigos, com a comunidade, com a igreja, enfim, né? Poder estimular nesses cuidados. E o programa de acolhimento ao luto que a gente tem, como eu falei, neste momento aí da pandemia, a gente está fazendo acolhimento breve ao luto. Temos eu e mais 2 psicólogas que são voluntárias, que é a Thaís e a Gabriela Pessoa, Thaís Ares e a Gabriela Pessoa, que a gente está aí dando as aulas e sendo supervisoras, né? Também fazemos atendimentos dos pacientes, dos familiares enlutados. Tem cerca de 20 residentes envolvidos no projeto, fazendo atendimentos sob nossa supervisão, tanto residentes de psiquiatria quanto residentes de psicologia do programa de urgência e emergência. E tem a Liga, né, de Tanatologia e Cuidados Paliativos aqui da Unifesp, que eu também sou preceptora, e que os alunos eles vão começar agora nesse novo ciclo, porque são 5 atendimentos de acolhimento breve, e depois depois de 3 meses, a gente volta a entrar em contato com essa pessoa para ver como ela tá, e vai de 3 em 3 meses durante um ano acompanhando para ver como essa pessoa tá e se ela tem alguma demanda específica, ou para avaliação psiquiátrica, ou para atendimento em psicoterapia breve, né? A nossa intenção é que a gente faça uma prevenção para o desenvolvimento aí de luto complicado. Tem sido muito gratificante e agora, né, então de 5 em 5 atendimentos fecha-se um ciclo e agora os alunos vão
também poder estar junto com a gente, né? Eles vão participar dos atendimentos junto, ou com nós preceptoras, ou com alguns residentes que se prontificaram a também atender junto, desde que os familiares topem, né? Que os alunos também participam. Mas a ideia é que a gente possa ir expandindo, né? E quem sabe aí no futuro eles também façam aí, sob supervisão, algum atendimento que eles tomem à frente e a gente vai só direcionando alguma coisa. Então, é um projeto que é muito triste ver, né, o número de enlutados, né, muitos com muitas perdas na mesma, né, na mesma família, então tem realmente essa questão das múltiplas perdas, e eles trazem muito essa queixa importantíssima de não terem conseguido acompanhar, né, de não conseguido ter ido visitar, de não ter conseguido estar junto, né, com esse familiar durante a internação, não ter percebido, né, e ter processado que estava agravando tanto, e depois não conseguir fazer essa última homenagem, né, da forma como eles gostariam. Essa aparece quase que em todas as narrativas dos enlutados. Mas é um projeto que tem sido muito gratificante para quem está no acolhimento, porque a gente está vendo que a gente realmente está conseguindo acolher, conseguindo cuidar, né, desses familiares. E aí, para encerrar, eu trago uma frase aí da Ana Cláudia Arantes, que é uma paliativista que eu gosto muito, que tem 2 livros dela que são brilhantes, né? E que, enfim, best-sellers e referências, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que todos os profissionais da saúde tinham que ler, né? Mas, enfim, eu vou ler para vocês a frase que ela traz, né? Eu cuido de pessoas que morrem. A vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. E a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Fico aí à disposição, esse é meu e-mail e sigam aí o Instagram da gente, que a gente vai estar sempre atualizando, né, junto em parceria aí com o voluntariado da Escola Professor de Medicina. Muito obrigada.